I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, a paz do nosso Salvador Yahushua, que a benignidade, o amor e a luz do nosso Salvador esteja sobre cada vida. Filhinhos, Apocalipse das Semanas de Enoque, livro apócrifo, vejam aí, Apocalipse das Semanas de Enoque. Esse livro apócrifo, que não foi colocado dentro da Bíblia Sagrada, Enoque faz revelações como seria o juízo final. Enoque mostra algumas coisas quando for acontecer o juízo final, a volta do nosso Salvador e o juízo que o Criador vai fazer sobre a terra. Então Enoque ele dá detalhes aqui no apócrifo de como seria a vinda do nosso Salvador e como seria esse juízo do Pai Celestial. Então, livro apócrifo, Apocalipse das Semanas de Enoque, capítulo 1. Vejamos o que diz aqui no capítulo 1. Profecias sobre o fim dos tempos. Eis as palavras de Enoque, pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição. Quando serão reprovados todos os maus e os ímpios. Eis a palavra de Enoque, pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição. Tempo da aflição é o tempo apocalíptico, né? O tempo da tribulação, o tempo da besta, o tempo do anticristo, o tempo do princípio das dores, terremotos, pestes, fome, guerras, rumores de guerra, a marca da besta. Enfim, esse é o tempo da aflição ao qual Enoque refere. Então ele diz aí, quando serão reprovados todos os maus e ímpios? Os maus e os ímpios serão reprovados pelo Pai Celeste. Enoque, homem justo que caminha diante do Senhor, quando seus olhos foram abertos e quando contemplou uma santa visão nos céus. Fala e pronuncia. Enoque abriu os olhos e teve uma visão nos céus. Eis o que me mostram os anjos. Capítulo 2, verso 2, perdão. Esses anjos me revelaram todas as coisas e me darão a inteligência do que jamais vi, que não deve ocorrer nesta geração, na geração que Enoque estava, mas numa geração afastada, que é a geração futura, meus irmãos, para o bem dos eleitos. Verso 3, foi por eles, os eleitos, que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada. O puro e todo-poderoso, o Salvador desse mundo, que um dia deve pôr em convulsão o pico do monte Sinai, aparecer em seu tabernáculo e manifestar com toda a força de sua celeste potência. Todos, olha só no verso 5 o que Enoque diz: todos os vigilantes serão surpreendidos na volta do nosso Pai Celeste, na volta de Yahushua, a segunda volta de Yahushua. Na verdade, ele veio aqui a primeira vez, e morreu no madeiro, e foi lá no abismo, tirou Adão, tirou toda a descendência de Adão do abismo, levou para o paraíso, e disse que voltaria mais uma vez, que é essa volta que nós estamos aguardando, nós estamos esperando. E ele deixou os sinais que ia mostrar quando ele viria. Esses sinais serviria de antecedência, né? Nós iríamos saber quando Yahushua voltava através desses sinais aí que estão descritos em Mateus, no livro de Lucas, livro de Marcos, livro de Apocalipse. Enfim, no capítulo 1 do apócrifo do Apocalipse de Enoque, e o verso 5, ele diz: todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados, todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra.
as altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas. Notem, meus irmãos, que isso que Enoque está falando bate um pouco com a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Livro de Apocalipse. Vamos para a Bíblia de João Ferreira de Almeida, Apocalipse 20 e o verso 11. Olha o que João viu aqui, ó. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, quando o Salvador voltar, João, o apóstolo João, viu a terra fugindo da presença do nosso Pai Celeste. Ele viu a terra fugindo. Isso bate com o que está registrado aí. Isso bate, meus queridos. Então, como que a terra vai fugir da presença do nosso Pai Celeste? A terra vai fugir desmoronando, derretendo, desabando, com um grande tremor de terra. Então, Apocalipse 20 e o verso 11 mostra aí, ó. Apocalipse 20 e o verso 11 mostra que na volta do nosso Salvador, a presença do nosso Salvador vai fazer com que a terra fuja as grandes montanhas, né? As grandes colinas irão desabar, irão fugir da presença dele, tanto a terra como o céu. Está registrado isso aí na Escritura Sagrada, a Bíblia que nós usamos, de João Ferreira de Almeida. E no apócrifo, Enoque está dizendo aqui que todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas, escoar-se-ão diante de sua face como um círio diante da drama. A terra será submersa e todo aquilo que a habitar se perderá. Ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos, mas os justos obterão a paz. Então notem que todos serão julgados, até mesmo os que praticaram a justiça, até os justos vão ser julgados pelo nosso Pai Celeste. Mas Enoque diz que os justos serão julgados, mas os justos obterão a paz. Ele conservará os eleitos. Quem? Yahushua. Yahushua conservará os eleitos, e sobre eles exercerá sua clemência. Então notemos, a terra será submersa, e tudo aquilo que a habitar na terra perecerá, se perderá. Ora, todos os seres, todos os humanos, toda a humanidade que estiver viva ou morta, porque os mortos vão ressuscitar. Então toda a humanidade que existiu desde Adão até o dia da volta do nosso Salvador, todos serão julgados, mesmo os justos, mas os justos obterão a paz. E Yahushua conservará os eleitos, e sobre eles exercerá sua clemência. Capítulo 1 do apócrifo de Apocalipse de Enoque e o verso 7. Está aí, meus irmãos, ó. Então, todos serão julgados na volta do nosso Salvador. Todos. As montanhas altas, as grandes colinas vão derreter, vão fugir da presença do nosso Pai Celeste. O apócrifo está aí nos dizendo, Enoque registrou isso, e dizendo que na volta do nosso Pai Celeste, até as montanhas vão se derreter, vão cair. E isso é confirmado pelo apóstolo João, quando ele teve a visão do Apocalipse lá na ilha de Patmos, e ele escreveu isso, e confirmando o que o apócrifo de Enoque fala, pois na volta do nosso Salvador, a terra e o céu vai fugir da presença dele. Então a terra foge, a terra se destrói, as montanhas são derretidas por tremores de terra, enfim. Então no verso 8 diz assim, ó: então tornar-se-ão a propriedade do Senhor, e serão por ele
cumulados de alegria e bênçãos. Aqui ele está falando dos justos. O Salvador conservará os eleitos e sobre eles exercerá a sua clemência. Então irá tornar os justos a propriedade do Salvador. E serão por Yahushua, acumulados de alegria e bênçãos. E o esplendor da divindade os iluminará. Notem aí, o esplendor da divindade os iluminará. É a divindade, filhinhos. Não existe trindade. Mentiram para nós. A trindade sobre Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade foi criada pela Igreja Católica. Constantino é que criou essa ideia por meio de uma jogada política, por meios de interesses com fins lucrativos. Então, Constantino que inventou essa onda, essa farsa de trindade. Só existe a divindade. O Pai, Yahweh, e o Filho, Yahushua. O Pai e o Filho. Notem que vocês não vê o nosso Salvador mencionando o Espírito Santo. Não vê. Então, sempre é a relação entre ele e o Pai. Ele sempre diz na Escritura que ele e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. O Pai me ama, eu também amo o Pai. Enfim, essa historinha de trindade foi a Igreja Católica que inventou. Não é uma verdade. Então, notem que os justos também serão julgados na volta do nosso Mestre. E todos eles serão julgados, mas os justos terão a paz. E ele os conservará e exercerá sua clemência. Irá tornar a propriedade do Salvador, e serão os justos cumulados de alegria e bênçãos, e o esplendor da divindade os iluminará. A divindade, o brilho, o esplendor, a luz de Yahweh e de Yahushua, o seu Filho, Pai Celestial, o Criador Yahweh e o seu Filho Yahushua, a luz deles irá iluminar os justos. É isso que está escrito. Divindade significa que existe somente a divindade. Este é um apócrifo do Apocalipse das semanas de Enoque. A divindade, o Pai e o Filho. Essa é a verdade. A Trindade foi criada pelo sistema católico. Vou abrir aqui o apócrifo Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia aqui, na página 5, vou ler para vocês na página 5, de onde surgiu a Trindade, o Espírito Santo. Por que eles criaram e inventaram o Espírito Santo? Observe, nos anos seguintes, o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar deste concílio, deste tribunal. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. Só existia divindade. Então eles fizeram uma reunião para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja e também para o Estado. Com a exclusiva participação dos citados bispos, a Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da Igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da Igreja e excomungados. Tá aí, Concílio de Nicéia, os bispos que não compartilharam com a ideia, porque não existia trindade. A Igreja Católica decidiu criar o Espírito Santo e formar uma trindade. Então eles fizeram um concílio, uma reunião, e um dos bispos decidiu, olha, agora vai ter a trindade. Vai ter o Espírito Santo. E os bispos que não concordaram, está aqui escrito, os bispos foram expulsos da igreja e excomungados. Olhem aí, está aí escrito, no Concílio de Nicéia, na página 5. Os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, que estavam na reunião, no concílio, no tribunal, para determinar que o Espírito Santo ia entrar como uma terceira pessoa, e aí criou a Trindade. Então essa história de Pai, Filho e Espírito Santo vem do Império Romano, vem da Igreja Católica, viu, filhinhos?
É uma mentira, eles que inventaram. Está escrito aí no Concílio de Nicéia. Então vamos continuar aqui. Por volta do século IV, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo do Salvador para que a doutrina da Trindade pegasse. Demorou para a doutrina da Trindade pegar, porque só existia a divindade. Sempre só existiu a divindade, que é o Pai e o Filho, e os anjos, e os arcanjos, e vários seres que são anjos também, só que caídos. Mas só existe a divindade, o Pai e o Filho, Yahweh e Yahushua. Isto é uma verdade que as igrejas não contam para o seu público, as igrejas não contam para os fiéis. A historinha de Pai, Filho e Espírito Santo veio da Igreja Católica Romana. Então, por volta do século IV, o credo já estava estabelecido na Espanha, na França, na Alemanha. Tinha levado séculos, desde o tempo do Salvador, para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir. Olha só, a política do governo, essa política suja que a maçonaria controla, a política do governo e da igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da igreja. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude. A doutrina de colocar a terceira pessoa, o Espírito Santo, foi uma doutrina misturada de fraude política. Um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. Vou repetir, hein? Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude política. Fraude política. Os políticos, juntamente com os bispos da época, criaram e inventaram o Espírito Santo, que é uma pessoa, uma trindade pagã. Repetindo, só existe a divindade, Pai e Filho. Ok, meus queridos? Ok, filhinhos? O nosso Pai Celeste enviou o Espírito Santo para a terra. Nada disso. Não está registrado assim na Bíblia Sagrada. O Pai Celestial enviou o seu Filho, único Filho, enviou o seu Filho Yahushua para salvar toda a humanidade e através dele, através da morte dele, ele atravessou o portal, entrou no mundo dos mortos, aniquilou a morte e para que todos voltem para o paraíso, onde Adão vivia. No dia do julgamento, que o nosso Salvador vier, ele vai julgar os maus e os bons, os ímpios e os justos. Todos serão julgados os atos que fizeram. E aí, a salvação é nós voltarmos para o paraíso, a viver no paraíso, como um dia Adão e Eva viveram, filhinhos. Pai Celeste enviou o seu Filho e não o Espírito Santo. Não há relatos de Espírito Santo. O nosso Salvador Yahushua disse que ele, quando ele estava para subir aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, deixarei o meu Espírito, o Espírito de Yahushua, não a terceira pessoa como a Igreja Católica criou. A Igreja Católica criou um novo personagem, o Espírito Santo. Então está provado aqui no documento, o Concílio de Nicéia, na página 5. Está provado aí, ó. A doutrina trinitária resultou da mistura de fraude política. Um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. Tá aí, ó, meus irmãos. Tá aí, filhinhos. Esse é o livro O Concílio de Nicéia, página 5, mostrando aí a farsa da Igreja Católica de ter criado a terceira pessoa como o Espírito Santo. Nosso Salvador Yahushua, ele disse: eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito dele, de Yahushua. Tá certo, queridos? Então, Enoque teve a visão dos montes derretendo, fugindo da presença do nosso Pai.
O apóstolo João também teve essa visão para confirmar o livro apócrifo aí, Apocalipse das semanas de Enoque. Então o ímpio vai continuar sendo ímpio, o mal vai continuar fazendo maldade, pessoas más vão se arrepender de suas maldades e vão praticar o bem, pessoas boas vão ficar más, e assim vai funcionar toda a engrenagem do mundo. Mas os bons e os maus vão ser julgados. Os justos serão julgados também, mas obterão a paz e viverão com o Salvador, e terá alegrias e bênçãos, e o esplendor da divindade os iluminará. O esplendor, olha que maravilha, a luz de Yahushua e de Yahweh vai iluminar a vida dos justos. Por isso que vale a pena ser justo. Por isso que muitas pessoas vão sofrer, muitas pessoas vão passar por privações, que o nosso mestre avisou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. E outra, livro de Apocalipse fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar até o fim. Vamos perseverar até o fim. Deixa vir as pragas, deixa vir os terremotos, deixa vir as epidemias, as pestes, deixa vir a fome, deixa vir a besta, deixa vir o anticristo, deixa vir tudo que há de vir. Porque aquele que perseverar até o fim, morra, que viemos morrer servindo a Yahushua, que viemos morrer acreditando na verdade, uma verdade que a Igreja Católica escondeu, tirou da Bíblia Sagrada, e a gente tem que montar esse quebra-cabeça aí, porque os apócrifos é uma continuação da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Só a Bíblia de João Ferreira de Almeida você não consegue descobrir a verdade. Você tem que ter os livros apócrifos para fazer a emenda, para completar o quebra-cabeça. E mesmo assim, vários apócrifos foram queimados. A Igreja Católica queimou, jogou fora muitos arquivos, muitas histórias, muitas coisas que serviriam muito para a humanidade. Muitas verdades, muitos milagres que Yahushua fez, muitas doutrinas para que nós viemos aprender a andar na retidão. A Igreja Católica tocou fogo em vários livros apócrifos. Então, a volta do nosso Salvador Yahushua vai acontecer e toda a humanidade será julgada. Então acorde, filhinhos, não deixe que o sistema romano, não deixe que o Império Romano venha enganar vocês e muito menos enganar a humanidade, porque a Igreja Católica, ela é mãe das igrejas evangélicas. Então, o mesmo ensinamento que a católica passa para os seus fiéis, as igrejas evangélicas cristãs também passam esse mesmo ensinamento, mas com uma maquiagem diferente, né? As igrejas evangélicas não adoram imagens igual às igrejas católicas, mas as igrejas evangélicas adoram utensílios, amuletos da sorte, e isto são atos mágicos, né? Óleo ungido, banho do descarrego, chave ungida, lâmpada, tijolinho. Todas essas peças, todos esses itens são itens que estão ligados à mágica, a feitiços, são atos mágicos. E atos mágicos, o nosso Pai, ele repudia os atos mágicos. Então a Igreja Católica adora imagens e as igrejas evangélicas adoram amuletos. Eles têm que ter um ponto de fé para se assegurarem, né? E a fé não precisa se ver nada. Não é necessário você ter um amuleto, uma joia, ter um utensílio, um item em sua mão para depositar a sua fé. A sua fé tem que ser no seu Salvador. A nossa fé tem que ser no nosso Salvador, em Yahushua. A fé é a certeza do que não se vê, mas que se espera que vai se ocorrer, que vai se acontecer. Então não adianta você ter fé em segurar alguma coisa e obter a sua fé em um item, pois a fé é a certeza do que não se vê, mas das coisas que se esperam que vai acontecer. É assim que está registrado na Bíblia Sagrada. Então a Igreja Católica é mãe das igrejas evangélicas. Então tudo é um ensinamento só. O ensinamento da Trindade, o mundo entende que é uma Trindade, o mundo aprendeu isso, porque os documentos foram mudados, as escrituras foram adulteradas. A Igreja Católica, o Concílio de Nicéia adulterou, mudou. Colocaram aí, acrescentaram. Só existe a divindade. Enoque viu isso acontecendo e está aí no apócrifo de Enoque, que só existe a divindade,
o Pai e o Filho. O Espírito Santo foi um ser que a Igreja Católica criou e colocou lá junto. E hoje a Igreja Católica e a Igreja Evangélica seguem essa doutrina, muitos não sabendo que estão seguindo a doutrina satânica, diabólica da maçonaria. Que todos possam entender o vídeo, que eu possa estar ajudando a todos vocês, filhinhos. Eu espero que esse vídeo chegue a muitos, que todos possam compartilhar essa informação e que todos possam descobrir a verdade para a glória, para a honra do nosso Salvador Yahushua. Eu sou o Helder Rocha e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês. Até mais.